Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pelos nossos canais do YouTube. Aproveita que você já está aí, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal, porque essas atitudes elas são muito importantes para que o nosso programa e toda a nossa programação chegue a mais lares conectados, a mais aparelhos e pessoas assistindo aqui ao ICL Notícias. Bom dia também para você que está na nossa sala do Papo Legal, Mercado e Investimentos Real Oficial. Inclusive, como hoje é um programa especial, a nossa enquete já está rolando na sala do Papo Legal. Então hoje o nosso assunto é: você já foi cobrado por algo que não contratou no banco? Sim, percebi e consegui reaver dinheiro. Sim, reclamei, mas nunca fui ressarcido. Só descobri depois, quando já era tarde. Nunca fui, ou pelo menos, não que eu saiba. Hoje a gente vai falar justamente sobre direito bancário, direito do consumidor ali dentro dos bancos, porque juros de 400% ao ano no cartão de crédito, consignado, descontado da folha de quem nunca assinou contrato, carteiras de créditos fabricadas e vendidas a um banco público por bilhões e um dos maiores bancos do país admitindo que cobrou seguro que ninguém pediu durante 14 anos. Tudo isso está acontecendo agora no nosso sistema financeiro brasileiro e quando o consumidor vai à justiça, tem tribunal marcando o processo como suspeito antes de qualquer juiz olhar melhor para o caso. E para conversar sobre tudo isso, eu trouxe o Edson Alcântara, advogado com mais de 20 anos de atuação contra os bancos e mais de 20 mil ações, junto a um slogan ali, uma frase que virou a sua bandeira, que o consumidor não é o predador é o banco. Edson, seja muito bem-vindo ao nosso programa, bom dia para você. Bom dia, Débora, muito obrigado pela oportunidade de participar do seu programa e, quem sabe, contribuir um pouco mais com essa situação atual que realmente está escalando muito rápido e muito preocupante, né, contra o consumidor. Vamos falar aqui, então, começar falando de consignado, que é um assunto que você domina muito bem. Milhões de brasileiros têm descontos de consignado e muitos deles, ou melhor, quantos deles, na sua experiência, sabem exatamente o que estão pagando? Porque muita gente não entende e não sabe o que, às vezes, está sendo descontado ali no Olerite. Você consegue explicar para a gente, Edson? Olha, Débora, essa questão do empréstimo consignado é um dos maiores problemas hoje que a gente tem em relação ao direito bancário. Os beneficiários do INSS, eles normalmente são pessoas simples, são pessoas vulneráveis, são idosos, que eles não sabem olhar com cuidado o que é que de fato está sendo descontado do benefício do INSS. E essa falta, essa impossibilidade desses consumidores de analisarem o que está ocorrendo, né, no seu benefício, é um mar de oportunidade para que os estelionatários, os golpistas, façam a festa contra esses consumidores e acabem aí gerando fraudes e mais fraudes e averbações de empréstimos, de refinanciamentos, que o consumidor sequer desconhece ou sabe que está acontecendo. E até puxando um gancho disso que você falou, Edson, a Operação Compliance Zero, ela mostrou que as carteiras de crédito consignado, muitas vezes carteiras inteiras de crédito consignado, foram fabricadas e vendidas ao BRB com ágio bilionário. A Tirreno originava esses créditos, o Master comprava e depois repassava, com ali um ágio. E há suspeita de que o Cred Sexta tenha sido a gênese desse modelo. Esse modelo do consignado, também a forma que o consignado é concebido e até concedido também às pessoas permite, ou até essas fraudes que você estava falando anteriormente, elas acabam abrindo mais espaço, porque o consignado é sempre o instrumento dessas operações e o que precisaria mudar nesses convênios para que isso não se repetisse? Débora,
Hoje em dia, a averbação dos consignados, ela é um mundo um pouco obscuro, tá? Porque, conforme o próprio Tribunal de Contas da União, numa decisão recente, analisou que cerca de 36% dos beneficiários que tinham descontos na sua aposentadoria, na sua pensão, desconheciam aquilo. Então, você imagina que o órgão oficial do governo chegou a um patamar de quase 40% de descontos que são indevidos. Isso acontece basicamente porque não existe regulamentação correta por parte do Banco Central, não existe a fiscalização adequada por parte do INSS em relação à averbação e à rigidez desses instrumentos contratuais que são supostamente assinados pelos beneficiários, pelas pessoas mais simples, pelos vulneráveis, Débora. E isso leva a uma ciranda financeira de fraudes que vai se perpetuando ao longo do tempo. E a gente fez uma matéria aqui no ICL, inclusive com a sua participação, sobre a carteira do Master no Exército. Quase 2 contratos por beneficiário e o próprio Exército não sabia separar o que era crédito novo do que era rolagem. O que esse dado revela sobre como o consignado funciona dentro das Forças Armadas e até de outros órgãos aqui brasileiros? Olha, Débora, o que a gente está detectando isso com um número também muito expressivo é o que a gente chama de churning, tá? Que é basicamente são empréstimos que são gerados sobre outros empréstimos sem a anuência do consumidor. Então, basicamente, o consumidor ele faz o empréstimo e depois de um determinado tempo, sem a sua anuência, esse empréstimo ele é refinanciado ou ele é portado para outra instituição financeira. O consumidor não sabe disso, não fica sabendo disso, e esse empréstimo ele fica num ciclo que não acaba nunca. Então, o consumidor ele vive endividado, ele vive tendo descontos, e isso vai se perpetuando aí ao longo do tempo, tanto para os servidores públicos, os militares, mas principalmente aí dos beneficiários do INSS, porque, como eu já te disse, os servidores do INSS, eles são as pessoas mais vulneráveis, tá? Então, o que explica isso, que você me perguntou, em grande parte, é a averbação indevida de empréstimos que rolam outros empréstimos. E teria alguma forma de inibir essa prática de rolagem de empréstimos, inclusive sem o conhecimento ali do próprio detentor do crédito? Olha, Débora, existe sim, porque hoje em dia todos os órgãos de controle, todos os órgãos de fontes pagadoras, elas têm condições tecnológicas de analisar o que está acontecendo e editar medidas, tanto legislativas como resoluções, como normas técnicas, para evitar esse tipo de situação. O que a gente está vendo, infelizmente, é uma omissão aí das autoridades que fazem esse tipo de controle em querer combater o problema de frente. E saindo um pouco desse âmbito do Banco Master e até desses créditos aí fraudados, muitas vezes carteiras inexistentes, entrando mais ali no sistema como um todo, se a gente pega, por exemplo, a média dos juros do rotativo do cartão, que já passou de 400% ao ano, a Selic está ali no patamar de 14,25%, da onde vem essa diferença? Porque o banco fala que é risco, mas 400% de juros na média não vai ser preço de risco. O que justifica essa diferença, o spread, como ele é chamado no jargão, desse tamanho nos créditos bancários? Débora, a verdade, dentro do meu conceito, é que nada justifica a cobrança de juros que estão sendo praticadas no Brasil. Você falou aí em juros de 488% ao ano no cartão de crédito, mas existem aí instituições financeiras que cobram mais de 2.500% de juros ao ano.
Então, não existe uma justificativa para isso, né? O que acontece é que essas instituições, elas costumam alegar que se tratam de empréstimos de risco, de alta inadimplência. Mas, quando a gente vai analisar o balanço dessas mesmas instituições financeiras, vai analisar o passivo judicial, vai analisar o provisionamento de perdas, a conta não fecha. Então, alguma coisa de muito errado está acontecendo, porque a própria taxa de juros que é cobrada não encontra sustentação, tá, no próprio balanço que os bancos publicam trimestralmente. Eu sempre brinco aqui, Edson, porque vira quase ali um caso da bolacha, se é fresquinha porque vende mais ou se vende mais porque é fresquinha. O banco gosta de falar que é por conta ali do risco da inadimplência muito alta, mas uma taxa de 400%, 2.500% ao ano, ela fica impagável. Ela vira uma bola de neve que a pessoa não consegue pagar, levando ela à inadimplência. Então, muito conveniente o banco e muitas vezes notícias, ali a grande mídia falando, defendendo quase essas taxas indefensáveis de 400% ao ano, dizendo que é o preço de risco ali daquele crédito, quando na verdade o crédito se torna impagável por si só, por ter uma taxa dessas, invertendo a lógica que normalmente é apresentada para a gente. Eu cansei de ver pessoas defendendo que o banco cobrava taxa de juros alta porque o brasileiro é inadimplente, o brasileiro não honra com seus compromissos, quando na verdade o cenário é outro. A gente tem uma taxa de juros tão alta aqui que acaba levando a esse cenário. Mudando até um pouco de assunto aqui, ainda dentro desse cenário mais amplo do sistema financeiro, o Itaú admitiu recentemente que cobrou seguro que ninguém pediu. Esses seguros foram descontados ali de faturas de cartão de crédito indevidamente durante 14 anos. O Itaú fechou um acordo, mas o acordo só vale para quem reclamou formalmente até o ano passado, antes inclusive desse caso vir à tona, não corrige o valor pela inflação e não devolve em dobro como previsto. Quem não percebeu o desconto na fatura antes, que é a maioria dos brasileiros, não vai receber nada. Como você avalia esse acordo e como o cliente pode lutar contra esse tipo de prática? Olha, esse acordo, ele exemplifica muito bem como que a força do lobby bancário junto às autoridades, né? Para quem trabalha com o direito do consumidor, igual eu trabalho e vários advogados trabalham, nós estranhamos muito as condições que foram firmadas. Mas também existe um pouco de desinformação aí, tá, Débora? Esse acordo, ele não vincula todas as pessoas, tá? Então, é importante dizer que a pessoa que teve os descontos aí indevidos a título de seguro ou outras públicas, ou eles são bastante inventivos aí em relação ao tipo de débito que eles fazem indevidamente. Essas pessoas, qualquer pessoa tem o direito sim de procurar a justiça, tá? E rever o que foi cobrado indevidamente, até mesmo porque o acordo ele não tolhiu a possibilidade das pessoas de buscarem inclusive o dano moral, né? Que eu acho que é claramente evidente que ele existe nesses casos. O que a gente vê é uma repetição de condutas ilegais, abusivas das grandes instituições financeiras na cobrança de pequenos valores mensais que, em tese, passam debaixo do radar dos correntistas, né? É o que a gente chama de se colar, colou, né? Dessa vez, o Ministério Público de Minas Gerais, ele agiu corretamente, denunciou o Banco Itaú. Você imagina há quanto tempo que esse processo aí, essa ação civil pública aí, já está em andamento para só agora conseguir fazer um acordo, mas infelizmente, apesar da brilhante atuação do Ministério Público durante o processo, fica claro que o desfecho
ele não foi favorável ao consumidor. E até puxando um gancho do que você falou aí, né, do se colar, colou e desses pequenos valores, pensando, se a gente pensar, né, no fio condutor desses casos, em todos eles juntos, a Credit Sexta ali vendendo os contratos ou fabricando esses contratos, o seguro do Itaú que foi cobrado sem autorização, consignado que muitas vezes ninguém pediu, não entende ali, como você falou, às vezes uma pessoa mais simples, ela acaba não entendendo o que está sendo descontado no contra-cheque. Isso acaba tendo um denominador comum, esse fio condutor, que é o pequeno recorrente que acaba saindo do salário ou da fatura antes da pessoa perceber. Isso é uma falha de sistema, uma falha operacional, ou passa a ser um desenho de cobrança desses bancos, de colocar esses pequenos valores recorrentes no que você falou aí, puxando o gancho, que colar, colou, porque eles sabem que depois, operacionalmente, até se der algum problema, o risco operacional ou o custo que eles vão ter com isso vai ser menor? Olha, eu não posso afirmar que isso é feito de forma deliberada. O que eu posso falar é que isso ocorre com muita frequência e é muito estranho isso acontecer com muita frequência, especialmente pelo fato de que o sistema bancário brasileiro já é reconhecido no mundo como um dos mais avançados, ou seja, eles têm sistemas de ponta que conseguem analisar, conseguem verificar todas essas operações de forma automática. Então, quando esse tipo de coisa acontece, tem que ser apurado, porque se houve uma falha no sistema, é uma falha que ocorre de forma recorrente e precisa realmente de uma atenção das autoridades regulatórias, e aí nós estamos falando especificamente do Banco Central do Brasil, em aprofundar como que essas operações estão ocorrendo. E até pegando aqui, né, um pouco do que a gente estava falando hoje sobre os juros abusivos, pegando um gancho lá atrás dos juros abusivos e na transparência dessa comunicação, da cobrança, custo efetivo ali total, né, a comunicação da cobrança de juros, o Banco Central e alguns órgãos reguladores têm discutido mais transparência nessa comunicação, né, dos juros e do custo efetivo total. Esse tipo de regulação realmente muda o comportamento, principalmente ou do consumidor, da dinâmica de preços, ou ele tem um efeito limitado? Olha, Débora, pela experiência que a gente tem em lidar, especialmente com o público mais simples, tá? Eles não sabem diferenciar o que é um custo efetivo total de uma taxa de juros nominal. E temos um problema pior ainda, que é a questão dos juros capitalizados, né? O leigo, e aí eu não estou falando nem mesmo das pessoas mais simples, estou falando do cidadão médio comum, ele não teve uma educação financeira, matemática mínima para entender o poder de multiplicação da dívida quando ela é baseada em juros capitalizados. Então, infelizmente, a gente teve aí algumas decisões do STJ que, no meu entendimento, não foram favoráveis ao consumidor em relação a esse tipo de coisa. Então, eu não acredito que isso faça alguma diferença nesse momento, na hora da contratação. O que talvez faria uma diferença seria uma transparência didática para aquela pessoa que está pegando o empréstimo, do que ela efetivamente está pagando e do que ela vai pagar ao final da operação. Mas também é importante lembrar, Débora, que hoje em dia no Brasil as pessoas estão passando por uma situação financeira desesperadora. Então, quando aparece aí uma instituição financeira oferecendo dinheiro, a pessoa ela age por impulso, porque às vezes ela precisa de qualquer valor ou daquele valor para pagar uma conta de energia, para inteirar, por exemplo, o supermercado. Então, são muitas variáveis que influenciam essa matéria e que merecem aí uma ampla discussão
da sociedade. Até pensando na proteção dessas pessoas, né? Porque, na verdade, você precisa ali que tenha não só esse ensino, mas também que o consumidor seja protegido dessas práticas. O que a gente mais vê, né, são esses anúncios de crédito para negativado, e muitas vezes a pessoa vai entrar ali num crédito impagável porque vão oferecer o crédito para ela com uma taxa de juros muito alta, já que ela não teria outra alternativa. É quase ali um aproveitamento da situação da pessoa. E aí ela vai entrar nessas ciladas, até puxando um pouco para o superendividamento. A lei do superendividamento trouxe a possibilidade ali das pessoas renegociarem as suas dívidas dentro de uma certa capacidade de pagamento. Essa lei, ela está sendo aplicada corretamente? Como é que fica a vida de quem está superendividado e quer renegociar? Olha, Débora, vou ser franco com você em relação a essa lei do superendividamento. Eu acho que a intenção do legislador foi muito boa, só que a execução e a forma como a lei, né, que ampliou essa possibilidade de renegociação do consumidor, ela não vem funcionando da forma como ela foi pensada. Isso porque existe ainda muitas dúvidas de procedimentos jurídicos, de como essa lei ela deve ser aplicada no processo em si. Então, o que a gente vê é muita confusão, são processos muito confusos, processos muito longos, processos com muitos documentos. Então, um procedimento que, em tese, deveria simplificar a vida do consumidor superendividado, acaba se transformando em mais uma dor de cabeça para ele, porque muitas vezes ele coloca a esperança de que o judiciário vai resolver aquilo, e quando a gente sabe que, infelizmente, isso não é verdade. Então, eu acho que valeria a pena o legislador revisar, voltar nessa questão do superendividamento, dessa legislação, abrir uma discussão pública, inclusive com os advogados de direito em massa, com o próprio Poder Judiciário, para que se discutisse como isso poderia funcionar de forma mais efetiva para se, de fato, resguardar e proteger o consumidor dessa situação. Então, pelo que eu tenho visto, né, essa medida em que pese a boa vontade, ela não está funcionando adequadamente. E o senhor tem um conceito que eu acredito que acaba amarrando toda essa nossa conversa e que é central para ela aqui desenrolar, que é a litigância predatória reversa. O banco pratica a irregularidade em massa, já conta com a condenação ali como custo operacional, como a gente falou anteriormente, e quando o consumidor reage, ele que leva o título de predador. A gente tem alguns exemplos práticos disso. O sistema do Tribunal de Justiça de Minas Gerais está inserindo alertas de possível litigância abusiva em processos contra o Banco Master, já na distribuição e antes da análise de qualquer mérito, com o oficial, inclusive, indo na porta de aposentado para ver se ele conhece o advogado do processo. O senhor considera essas medidas desproporcionais? Quem acaba sendo beneficiado por esse tipo de medida? Olha, esse é um problema seríssimo que vem acontecendo na justiça brasileira, que é essa questão de taxar o advogado que trabalha com direito de massa, né, as ações repetitivas, taxando esse advogado como criminoso antes de olhar o processo, né? O que você vê são as instituições financeiras que cometendo abusos de forma sistemática contra a população em geral, e elas sabem já que o retorno disso no Poder Judiciário é ínfimo em relação ao lucro que elas obtêm com essas práticas. Então, o banco ele trabalha com números, o banco é frio, o banco sabe exatamente o que está acontecendo. Então, o banco ele sabe quantas ações estão entrando contra aquele determinado produto. O banco sabe quanto é que, na média, ele vai perder com aquela ação.
e, obviamente, ele vai provisionar isso dentro do seu financeiro, e essa provisão ela é simplesmente inócua se você for olhar o lucro. Acho que nunca vi um banco dando prejuízo no Brasil, Débora. Então, o que a gente vê é só bancos anunciando lucros e lucros recordes, né? Então, o que está acontecendo? Então, é difícil. E essa questão dos advogados que trabalham contra os bancos, contra as fraudes bancárias, de fato está acontecendo, né? O judiciário ele está tratando todo o advogado como um inimigo, como aquele que quer tirar alguma vantagem, não como aquele instrumento, como o último instrumento que o cidadão tem para se defender desse tipo de prática abusiva e irregular das instituições financeiras, e estão adotando medidas obscuras, desproporcionais e sem explicação, porque não se consegue explicar, não existe norma, não existe legislação que ampare esse tipo de procedimento do Poder Judiciário. Então, nós estamos entrando aí num terreno muito perigoso, que provavelmente vai ser motivo de muita discussão daqui para frente. Você falou dos lucros recordes dos bancos, Edson. A gente sempre brinca aqui que o banco e a banca sempre ganham. E parece que o próximo lucro do banco é sempre, na verdade, o maior lucro do banco é sempre o próximo. Essa situação ela é recorrente, mas a gente sabe ali, né, como é que o banco chega também a esses lucros e que ele sempre vai lucrar em qualquer que seja o cenário. Inclusive, banco, eu acho que é um dos setores que lucra em qualquer cenário econômico. Edson, eu queria muito agradecer a sua participação aqui com a gente. E se você quiser deixar um recado final para a nossa audiência, se despedir, fica à vontade. Eu queria deixar um recado para todos os meus colegas advogados que trabalham contra bancos, que estão aí no dia a dia, na trincheira, estão sendo atacados de forma incansável pelo Poder Judiciário, pelos bancos, pelos próprios colegas advogados que trabalham para o banco. Pessoal, não desistam, fiquem firmes, que nós vamos trabalhar para que as coisas mudem. Vocês têm uma missão muito importante, que é defender as pessoas, os mais simples, os mais vulneráveis, as minorias, contra esse tipo de abuso. Então, eu vou repetir aqui sempre para os meus amigos, para os meus colegas, que consumidor não é predador. Predador é o banco. É isso, Débora. Edson, eu queria muito agradecer a sua participação aqui com a gente. Portas ficam abertas para a gente voltar a ter esse tipo de conversa. Eu acho que é muito importante que as pessoas saibam que existe forma ali de lutar contra essas cobranças indevidas, descontos que muitas vezes não são conhecidos. Então, quero muito agradecer a sua participação. Espero vê-lo em breve aqui no Mercado Investimentos. Antes de me despedir de vocês, eu vou deixar um recado que é sobre o nosso documentário que vai passar no dia 23 de julho, às 8 horas da noite, quinta-feira agora. Então, fica ligado, porque vai ter o Flávio Bolsonaro, a verdadeira história do 01. E é ali um documentário resultado de todo o trabalho da nossa equipe investigativa, do jornalismo investigativo aqui do ICL. Então, tá imperdível, tem novidade, tem gente que nunca falou, que resolveu falar. Então, realmente vai ser aí um documentário incrível da parte do jornalismo do ICL. E para você garantir o ingresso, é só entrar em iclmercado.com.br que você não só garante o ingresso, mas também é avisado para não esquecer. Eu tenho certeza que vocês não vão esquecer, mas vocês também são avisados. Vou me despedir aqui, quero deixar um beijo para vocês. Amanhã eu volto para falar o que mexe com a nossa bolsa, com o nosso bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até lá. Flávio Bolsonaro, o 01. O Bolsonaro conservador, ou o Bolsonaro light, como vários costumam dizer. Por que será que construíram essa imagem? E qual será a verdadeira imagem de Flávio Bolsonaro? Aquela que é escondida, trancada num baú a 7 chaves, mas que agora
com uma investigação inédita do ICL, vai ser revelada. Não pelo ICL, mas na voz de várias pessoas que estiveram no centro do poder bolsonarista e que até hoje permaneceram em silêncio, mas agora decidiram falar. No dia 23 de julho, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, e o Brasil, de uma vez por todas, vai conhecer a realidade sobre o filho de Bolsonaro, que começou enrolado em vários esquemas na Assembleia do Rio de Janeiro e com uma operação toda estruturada e bem montada, se transformou no herdeiro do clã. Dia 23 de julho, o jogo muda e você vai fazer parte disso. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.